falar nesse vídeo sobre convolução. É uma operação muito importante na área da inteligência artificial. Eu já tenho alguns outros vídeos sobre isso, mas aqui eu quero explicar de uma outra maneira. Então imagina que você tem aí uma matriz 5 por 5, tá aqui, com vários números aqui dentro. Uma hora que tem um 10 e um 3 aqui, só que diferencia do 2. Então você sempre tem uma matriz, nesse caso eu vou falar de convolução em duas dimensões. Então você tem uma matriz que a gente chama de matriz original aqui. Você tem uma outra matriz, nesse exemplo 3 por 3, que a gente chama de núcleo da convolução. E a gente vai realizar uma operação entre essas duas matrizes, que vai resultar numa terceira, que é essa aqui. E agora eu vou explicar como cada número desse aqui é criado, como ele é calculado. A ideia, vamos começar pelo 27. A ideia é você pegar uma região na matriz original com o mesmo tamanho do núcleo. E aí você vai pegar cada elemento dessa região e multiplicar por cada elemento do núcleo, na mesma posição. Aqui eu coloquei até a fórmula, que vocês podem parar aqui e tentar entender a fórmula. O resultado, né, dessas multiplicações você vai somar. Então você multiplica cada elemento pelo outro, e depois que você tem esses resultados, você soma e dá o 27 aqui. Aí você vai fazer isso, você vai pegar essa região e vai deslocar ela um pouquinho para a direita, no caso aqui 1 para a direita. Depois você desloca para a direita, terminou, você começa a descer. Então você vai, é como se você estivesse varrendo essa matriz original, passando essa janelinha por cada pedaço que você consegue passar. E aí, para cada pedaço que você está passando, para cada movimento que você faz da janelinha aqui, você calcula um número e esse número você vai colocando na posição correspondente na matriz resultante. Então você pode dar uma parada aqui, né, e fazer as contas você mesmo para se certificar por que veio 18 para cá, por que tem 19 aqui. Isso tem relação com esses dois números aqui, o 10 e o 3. O restante é tudo 2, você está multiplicando por 1, né, vai virar 2. E quem vai fazer a diferença, ó, reparem aqui, ó, quando só tem 2, dá 18. Que é 2 vezes 1, 2 vezes 1, você tem 9 caras aqui, então, né, é como se fosse 2 vezes 9. Então vocês podem parar para refletir um pouco sobre isso. Essa operação a gente chama de convolução. E ela é muito importante em inteligência artificial. Em particular, ela começou a ser usada em inteligência artificial numa sub-área chamada visão computacional. Porque se você imaginar essa matriz aqui como sendo uma imagem em preto e branco, em tons de cinza, certo? Quando você realiza a convolução dessa matriz por esse núcleo, você está realizando uma operação na imagem, está realizando uma transformação nessa imagem. E eu vou mostrar agora usando imagem. Vou pegar... daqui a pouco eu vou mostrar com imagem, eu quero mostrar antes. Eu vou trocar esse núcleo aqui. Eu vou trocar esse núcleo, vou trocar por outros números. Aqui. Vou trocar por 1 dividido por 9. Olha que interessante agora, né? O que está acontecendo aqui com o número 3? Por que tem um 3 aqui? Porque eu estou pegando agora cada elemento, aquela mesma ideia, né? Começo por aqui, estou pegando cada elemento e multiplicando por 1 dividido por 9, e estou pegando o resultado e somando. Então o que está acontecendo aqui? O que eu estou realizando? Tem um nome, na verdade, essa operação. Nem todas, né? Nem todo núcleo vai te dar alguma coisa que tem um nome. Mas essa aqui é uma operação bem conhecida, é a média. Eu estou simplesmente pegando nessa região e calculando a média entre esses números. Então eu dei um jeitinho de calcular a média. Você pode parar aqui, né? Aqui é 2,111 a dízima, então eu só arredondei. E aqui, ó, reparem nessa região que só tem 2, a média, né, onde você só tem 2, vai ser 2. Beleza? Então vamos agora passar para as imagens. Eu vou pegar aqui uma imagem colorida. Como eu dei o exemplo em preto e branco, eu vou converter, né, para tons de cinza. Então essa é a imagem original convertida para tons de cinza. E eu vou aplicar agora algumas convoluções usando filtros diferentes. Vou começar por esse aqui, que é o do exemplo anterior.
que calcula a média, né? Então ele vai passar por cada região aqui, ele vai varrer a imagem inteira, e o efeito vai ser calcular a média dos valores daquela região. Vou mostrar a imagem resultante. Estou mostrando aqui, na verdade, a imagem resultante. Eu vou voltar aqui na imagem anterior, ó. Reparem aqui, ó, anterior e resultante. Olha o que está acontecendo. É um efeito de borrar a imagem. A gente chama também em visão computacional de suavização. Então, usando esse filtro aqui, usando esses números aqui, eu tenho um efeito de suavização na imagem. Vou pegar agora um outro núcleo. Olha aqui. Reparem nesse núcleo, eu tenho o 0 aqui no meio. Aqui tem o menos 1, menos 2, menos 1, 1, 2 e 1. Se você colocasse menos 1, menos 1, menos 1, também daria um efeito parecido. Isso aqui tem um nome, isso aqui é chamado o núcleo de convolução para o filtro de Sobel, de detecção de bordas, na horizontal. Reparem aqui, ó, que ele responde, né, ele destaca na sua imagem regiões onde você tem bordas mais para o horizontal. Ó, eu vou mostrar essa outra logo aqui para vocês perceberem a diferença. Ó, peguei agora o filtro na horizontal, ó, mudei os valores aqui. Reparem que agora ele não está respondendo, quando você tem bordas bem na horizontal, ele não está destacando essas bordas horizontais. Ele está tentando destacar bordas mais na vertical. Reparem aqui, ó. Se tivesse uma bem retinha na vertical, a resposta, né, desse, né, núcleo de convolução seria a máxima possível. A resposta, na verdade, aqui nessa representação, né, são os pixels mais claros. Quanto mais claro o pixel, mais para o branco, quer dizer que isso aqui deu um valor mais alto. Pessoal, por que isso é importante em inteligência artificial, e em particular em visão computacional? Porque se você trocar esses números, você pode até pegar uma matriz maior, trocando e escolhendo bem os números que você vai colocar, você pode ter um filtro, por exemplo, que vai responder bem quando você tem alguma coisa redonda, uma coisa triangular, ou uma cruz. Ou se fosse uma imagem colorida, né, uma imagem colorida é como se fossem 3 imagens preto e branco juntas, né, aquele canal R, G e B. Eu tenho vídeos aí explicando essa questão da representação de cor. Mas você poderia ter filtros que respondem muito quando você tem uma variação de azul para o amarelo na horizontal. Então você consegue construindo, né, direito esses núcleos, você consegue, com a convolução, detectar coisas interessantes na imagem. Coisas que podem te ajudar a reconhecer, por exemplo, determinados tipos de objeto. O problema é como construir esses núcleos. Tem alguns famosos, se você procurar na internet, tem vários filtros onde você já tem o núcleo. Você tem como fazer uma suavização gaussiana, por exemplo, usando um núcleo adequado, diferentes detectores de borda, mudando esses números. Então, apenas mudando a matriz, você consegue um bando de coisas diferentes. A questão é que para cada problema você pode precisar de uma matriz diferente. E aí entram as redes convolucionais profundas, que revolucionaram, né, a área da visão computacional, lá por 2018, 17, né, 18, ganhando inclusive uma competição. E eu vou mostrar agora aqui, nessa imagem, o que vocês estão vendo aqui são aquelas matrizes, né? É claro, uma matriz bem maior, mas se você reparar aqui embaixo, ó, são núcleos de convolução. Aqui são núcleos de convolução, não tão simples iguais ao que eu mostrei, né? A matriz de convolução é um pouco maior, mas está sendo mostrado como tons de cinza aqui. Então aqui você tem números bem altos, aqui números mais baixos. Tá? O que tem de interessante, muito bacana desses núcleos de convolução? É que ninguém precisou criar eles. Ninguém precisou parar para criar. Tem um algoritmo, né, que a gente chama, né, de redes convolucionais profundas, que a partir de exemplos do que você quer reconhecer, aqui como faces, ó, carros, elefantes, cadeiras, você vai mostrando exemplos disso e falando o que é para a sua rede neural profunda, nesse caso uma rede convolucional, e ele vai aprendendo esses núcleos de convolução.
A própria rede aprendeu esses núcleos olhando para os exemplos. Então, essa mudança, inclusive essa ideia, foi de um japonês, Fukushima, que depois, né, um pessoal usou, aprimorou né, e ficou até mais famoso que ele. Mas essa ideia de você aprender, né, os núcleos de convolução é muito poderosa e está no centro aí da revolução da inteligência artificial. Eu vou continuar agora aqui mostrando mais um exemplo de núcleo de convolução, tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês que o seu núcleo não precisa ser um quadrado, pode ser um retângulo, né? É mais comum você ter esses núcleos quadrados, mas ele não precisa ser. E aqui no caso é um núcleo que faz a média também, mas eu, em vez de dividir por 9, eu tenho que dividir por 15, é porque eu tenho agora 15 elementos. E você, uma outra coisa, você lembra que você encaixa aqui, você encontra uma região aqui com a mesma dimensão do seu núcleo, e você ia pulando de um em um para a esquerda e depois ia descendo de um em um. Você não precisa necessariamente fazer isso de um em um. Você pode pular de dois em dois. Tem algumas vantagens disso, principalmente em tempo de processamento, reduzir custos, mas tem várias vantagens. Esse pulo que você dá, né, para o lado e depois para baixo, a gente chama de stride. Esse é um termo muito conhecido para quem usa redes convolucionais profundas, e ele está relacionado com esse pulo. Em vez de pular de um em um, aqui tem um stride de 2. Eu estou aplicando agora aquela mesma ideia de convolução, só com stride 2. Então eu estou pulando de 2 em 2. Eu vou mostrar agora aqui então de onde aparecem esses números 3, 2, 3, 1, 2, 3, 7 e por que ficou tão pequenininha, né? Pequenininho esse resultado aqui. A altura então do núcleo é 5, a largura 3. E eu vou agora pegar, ó, de onde veio esse 2? Ó, o 2 aqui, que eu encaixei nesse ponto aqui. Tenho um 16 aqui para diferenciar. Como eu tenho 15 caras no total, um deles só não é 1, né? Então eu tenho 14 uns. E 14 mais 16, 30. Estou dividindo por 15, dá esse 2. Então eu faço isso, ó, eu joguei agora, pulei 2, tá vendo? Faço as mesmas contas, né? Multiplico elemento por elemento, somo tudo, divido por 15, deu 3. Vou continuando aqui, ó, reparem. Estou mostrando, vocês podem parar o vídeo e fazer as contas, calma. E esse 7 aqui saiu porque você tem o 40 e o 52 aqui. Um efeito bacana desse núcleo aqui, como ele está calculando a média, ele está pegando esses pontos fora da curva aqui e reduzindo o efeito dele. Então, o filtro de suavização pode ser interessante para você tratar determinados tipos de ruído. Reparem que, possivelmente, essa aqui era uma imagem plana, cheio de um só e mais nada. Ou uma região de uma imagem plana, onde apareceram os números meio que aleatórios aqui, que estão só atrapalhando o padrão geral. Quando você aplica esse filtro, você está trazendo, na verdade, os números, deixando eles mais próximos um do outro, sem uma grande variação, que é o efeito da média. Uma coisa importante, diminuiu bem aqui o resultado. A gente não trabalha em processamento de imagens, as imagens geralmente vão ter lá 500 por 500, 1000 por 1000. Então você tem uma certa redução no tamanho, não chega a ser um grande problema. Mas se for um problema, você tem um jeitinho para tentar reduzir menos o tamanho ou para manter o tamanho original, que é uma coisa chamada padding, que aparece em redes convolucionais, que é você pegar a sua imagem e meio que acrescentar aqui, ó, nessa margem de fora, valores virtuais, né? Valores que não existiam antes. Então você enche de valores aqui, você cria tipo uma margem adicional, e aí você vai conseguir pegar esse cara e levar ele para encaixar nessas bordas aqui. Ó. Então você consegue andar e fazer contas por aqui, porque você vai criar uns números para fora, certo? E com isso você vai conseguir fazer a operação. Tá? Se você não tem esses números para fora, se você pegasse esse amarelo e tentasse jogar aqui, por exemplo, ó, você não ia ter números aqui para fazer as contas. Então você não conseguiria calcular para essa região
e aumentar o tamanho dessa imagem aqui para a direita ou para baixo. Então você cria uma margem aqui. E o tamanho dessa margem é o padding que você encontra em redes convolucionais profundas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado aí uma outra visão sobre convolução e ajudado vocês a se aprofundar nesse conceito tão importante.